Fala pessoal do nono ano, beleza? Aqui é o professor Romiel Cecim e hoje nós iremos continuar falando sobre o período entre guerras, né? Esse momento tão importante da história, né, da humanidade, mas um momento também de muita tristeza, muita violência, muita atrocidade, e é justamente isso que nós estamos falando. Na aula anterior, eu falei sobre o surgimento dos regimes totalitários europeus. Nós vimos que esses governos violentos, ditatoriais, que perseguiu e matou milhões de pessoas, surgiu com um apoio popular. Mas compreendemos também que as circunstâncias levaram muitas pessoas a acreditar que realmente aquele governo era a melhor solução naquele momento para o país. No caso, a Alemanha, a Itália, a Espanha e Portugal. Hoje nós vamos falar um caso que é o caso mais famoso, né, mais representativo dos regimes totalitários. E eu tenho certeza que é o assunto que muitos de vocês aguardaram ansiosamente. Porque, apesar de ter sido um momento muito trágico da história, é um momento também muito interessante no quesito histórico, realmente, né? Compreender o surgimento do nazismo e o surgimento dessa figura, né, que apesar de uma figura que entrou para a história de uma forma negativa, marcou também essa mesma história como um dos maiores líderes, né, de toda a trajetória da humanidade. Infelizmente, uma liderança para o mal, uma liderança criminosa que matou milhões de pessoas. Eu estou falando justamente de Adolf Hitler. Vamos falar um pouquinho sobre Hitler, vamos falar um pouco da história dele, né? Até algo que não está exatamente no livro, mas que é importante para a gente compreender melhor como aconteceu o Terceiro Reich, que foi o governo nazista alemão na década de 30 e na década de 40, que matou milhões de pessoas. Então vamos começar ali na página 32, todo mundo com seus livros em mãos, caderno, lápis, borracha, tudo que seja necessário e importante para que a gente tenha um bom aprendizado. Vamos lá, página 32, eu vou deixar uma imagem ilustrativa enquanto a gente vai fazer a leitura. A Alemanha nazista. Como visto anteriormente, a Alemanha derrotada na Primeira Guerra Mundial foi submetida a duríssimas retaliações pelo Tratado de Versalhes. O governo da República de Weimar, proclamado em 1918, tinha a ingrata missão de reerguer um país atrasado, despojado de recursos e obrigado a pagar pesadas indenizações de guerra. Nesse difícil cenário, cresceu a insatisfação do povo alemão com a ineficiência e a incapacidade do governo de encontrar soluções para os problemas do país. Durante a Revolução Alemã, a Liga Espartaquista, fundada em 1915 por Rosa Luxemburgo e transformada em Partido Comunista Alemão em 1918, tentou estabelecer um novo governo, mas o movimento foi duramente reprimido e seus líderes assassinados. Ainda assim, os grandes empresários conservadores continuavam a temer o fortalecimento dos movimentos populares operários, vistos por eles como uma constante ameaça. Logo, esses donos dos grandes capitais passaram a apoiar o recém-fundado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista, com o qual tinham em comum o descaso pelo regime parlamentar e democrático, o nacionalismo radical e a ideia de que somente um Estado forte e o combate aos movimentos socialistas e sindicais seriam capazes de reerguer o país. Em 1919 e 1923, as emissões constantes de papel moeda desvalorizaram o dinheiro, provocando inflação e aumento nos preços em geral.
Com a quantia correspondente a mais de 50 horas de trabalho, as pessoas conseguiam comprar comida para apenas 3 dias. Percebemos então uma Alemanha no pós-guerra arrasada, com sérios problemas econômicos, políticos e sociais, o que abriu espaço para que partidos de esquerda, grupos comunistas, começassem a pleitear, começassem a desejar obter o poder, seja por vias legais, como votação, eleições para cargos políticos, né, e cada vez os partidos de esquerda ganhavam mais espaço dentro da política alemã, assim como também tentativas de golpes, como o que aconteceu no ano de 1915, né, da Liga Espartaquista. Então, havia um temor de que os comunistas conseguissem assumir o governo, tomar o poder na Alemanha e transformar a Alemanha num país como a União Soviética, numa ditadura do proletariado. Isso incomodava e amedrontava principalmente os grandes empresários, que tinham medo de perder suas posses. Isso fez então com que começasse a ganhar lentamente no início, começasse a ganhar força grupos de extrema direita que defendiam um nacionalismo exacerbado, exagerado, além de um exército poderoso e também de um governo forte e centralizado nas mãos de um líder que tivesse o pulso firme para colocar a Alemanha novamente nos eixos. Então, isso já começa a demonstrar que o povo estava aberto a aceitar um governo nacionalista de extrema direita. Bom, pessoal, agora para a gente dar continuidade no nosso assunto sobre os regimes totalitários europeus, principalmente o nazismo e o fascismo, a gente tem que falar um pouquinho sobre a figura desse personagem que ele é determinante para a gente compreender principalmente o nazismo alemão, que é justamente o famoso Adolf Hitler. Vou colocar uma imagem aqui para vocês e falar um pouquinho sobre ele. Hitler nasceu na Áustria no final do século XIX. Curiosamente, Hitler não era alemão. Apesar dele defender a Alemanha com unhas e dentes e um nacionalismo extremo e demonstrar sempre durante toda a sua vida um grande amor pela pátria alemã, Hitler não nasceu na Alemanha. Pelo menos, quando ele nasceu, o local onde ele vivia, que era a Áustria, era um reino vizinho da Alemanha, mais independente. Isso vai mudar depois, e eu vou contar essa história para vocês mais adiante. Mas quando Hitler nasce, ele não está inserido na Alemanha. Porém, a região dele era de maioria alemã. Isso era uma coisa que acontecia com bastante frequência no final do século XIX e até mesmo durante a primeira metade do século XX, que eram grupos étnicos que viviam em outros países, mas se sentiam pertencentes a outros. No caso dele, nasceu na Áustria, mas se sentia alemão. Hitler teve problemas muito sérios durante a sua infância. Primeiro, teve a perda de seu pai, quando ainda era uma criança, e também saiu de casa muito cedo. Depois da morte do pai, Hitler passou a apresentar problemas na escola, sendo um garoto que apresentava um comportamento estranho e muitas vezes agressivo. Hitler cresceu e, ainda adolescente, obteve a sua independência e saindo da sua cidade natal e indo morar em Viena, capital da Áustria. Lá ele começou a entrar em contatos com pensamentos antissemitas, o que significa ódio aos judeus, e também anticomunistas. Hitler se alistou para participar da Primeira Guerra Mundial pela Alemanha. Ele não queria lutar pela Áustria, e sim pela nação que ele amava. Hitler lutou durante a guerra, foi ferido 2 vezes, e quando a guerra acaba, em 1918, Hitler estava enfermo, estava doente e recebeu a notícia. Ele passou então a culpar os judeus pela derrota alemã na Primeira Guerra Mundial.
muito ferido, e no sentido psicológico, né, com seu ego ferido, ele passou então a escrever ideias violentas, buscando achar um culpado para a perda da guerra do lado alemão. E os culpados foram os judeus. Os judeus eram responsáveis por ter traído a Alemanha e levado ela à sua derrota. Alimentado por esse ódio, Hitler então passou a investir na política, entrando no Partido dos Trabalhadores Alemães, também chamado de Partido Nacional Socialista Alemão, que embora tenha o nome socialista, né, não tinha nada a ver com aquela vertente política de esquerda. Pelo contrário, ele vai, depois de se inserir no partido, ele vai mudar muitas diretrizes, e o partido, que depois de alguns anos passou a ser chamado de Partido Nazista, vai então seguir as ordens dele, dando um perfil muito mais autoritário, violento e perseguidor das minorias. Mas o Partido Nazista, principalmente na figura do Adolf Hitler, vai defender ideias de crescimento econômico, de nacionalismo, defesa do território alemão, defesa da sociedade alemã. Esses pensamentos, naquele contexto de pós-guerra, naquele contexto de crise econômica, política e social, de crescimento dos grupos comunistas de esquerda, fez com que o Hitler começasse cada vez mais a ser visto como uma figura proeminente, uma figura de destaque dentro da política alemã. Eu vou pedir agora para vocês abrirem um livro na página 33, que a gente vai ver um pouquinho sobre o avanço nazista na Alemanha. Em meados da década de 1920, a situação econômica interna da Alemanha melhorou, com empréstimos estadunidenses. As dívidas de guerra foram amortizadas e a economia começou a se estabilizar. Com isso, as pregações dos nazistas não conseguiam despertar maior interesse. Contudo, Hitler não desistia de seus planos e continuava com sua doutrinação em busca de novos adeptos do partido nazista. Tal como Mussolini na Itália, Hitler organizou milícias paramilitares para intimidar seus opositores e promoveu desfiles e eventos diversos, nos quais usava seu grande poder de oratória para converter as pessoas aos seus planos. Com isso, o Partido Nazista aumentou seus representantes no parlamento. A Grande Depressão de 1929 interrompeu a breve recuperação da economia alemã e aumentou a pressão social sobre o governo. Essas circunstâncias favoreceram o crescimento de Hitler e seu partido, financiado por grandes empresários e banqueiros, temerosos de que os comunistas alemães planejassem tomar o poder, seguindo o exemplo do que ocorria na Rússia. Hitler no poder. Em 1932, os nazistas obtiveram 13,5 milhões de votos e Hitler exigiu o cargo de chanceler, primeiro-ministro, em 30 de janeiro de 1933. Tinha início o Terceiro Reich, Império Alemão Hitler. Terceiro Reich, o Império Alemão. Hitler fortaleceu sua posição até conseguir poderes de ditador. Transformou o Partido Nazista em partido único, colocando os demais na ilegalidade. Com relação à economia, incentivou a agricultura e a indústria, especialmente a de armamentos, e iniciou grandes obras de infraestrutura para absorver trabalhadores desempregados. Fixou o valor dos salários e instituiu a Frente do Trabalho Alemão, para reunir patrões e empregados em torno das propostas nazistas, que tinham como objetivo maior reerguer o país e vingar-se das humilhações impostas pela derrota na Primeira Guerra Mundial. 10 anos antes da chegada de Hitler ao poder, o mesmo escreveu o livro Mein Kampf, com essa capa que está aí na tela de vocês. Ele escreveu na prisão. Em 1923, Hitler tentou tomar o poder à força,
junto com alguns aliados, ele tentou fechar o Congresso, fechar o parlamento e tomar o poder na Alemanha. Porém, eles foram descobertos e foram pegos antes de executar o seu plano. Essa tentativa fez com que Hitler percebesse que o caminho para chegar ao poder da Alemanha não era nenhum golpe, não era pela força, e sim pela política. No livro Mein Kampf, que em português significa Minha Luta, Hitler conta um pouco da sua história, fala da sua trajetória de vida, mas também difunde ideias de violência, perseguição e intolerância, principalmente contra minorias, como ciganos, judeus, pessoas negras e homossexuais. O livro foi um grande sucesso de vendas, e assim o seu pensamento nazista começou a crescer e gerar um alcance ainda maior. Dentro de 10 anos, o livro, que foi um dos livros mais lidos na Alemanha, fez com que Hitler crescesse dentro da política alemã, até o ponto de, em 1933, ser convidado para ser o chanceler da Alemanha, pelo presidente Hindenburg. O chanceler era uma espécie de primeiro-ministro. Ele era o primeiro nome abaixo do presidente. O presidente Hindenburg, que era um veterano de guerra, já era muito idoso. E no mesmo ano de 1933, ele veio a falecer por causas naturais, e Hitler então aproveitou aquele momento para abrir um plebiscito, ou seja, consultar o povo alemão e perguntar se eles queriam que o cargo de chanceler e presidente fossem unificados. Com 90% de aprovação, ele obteve a vitória e conseguiu então acumular os poderes de chanceler e de presidente. A partir daquele momento, Hitler assumiria o poder na Alemanha até 1945, de onde só sairia morto no final da Segunda Guerra Mundial. Hitler conseguiu o que queria, chegou ao poder, chegou ao cargo máximo de governante alemão e, a partir daquele momento, iria instaurar um governo ditatorial de crescimento econômico, mas também de muita violência e perseguição. Bom, galera, o restante do assunto a gente vai continuar na próxima aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, a gente vai conversar na nossa aula online, tá bom? Grande abraço.